E aí pessoal, tudo bem? Bora ver a Primeira Guerra Mundial hoje? Vamos tentar ver uma aula, né? Não sei se vai dar não, mas a gente tenta, viu? Interessante é que essa aula vai fazer um link com uma que nós tivemos anteriormente, que foi sobre imperialismo. A gente discutiu aqui alguns pontos, né? De como continentes como africano e asiático, eles foram meio que loteados, né? Segundo os interesses ali das grandes potências europeias do século XIX. Enfim, aquela situação ela geraria duas situações novas, né? Uma delas seria um período muito positivo economicamente, socialmente, psicologicamente na Europa, que a gente chama de Belle Époque, né? Ou de Bela Época. E o outro seria uma série de disputas, né? Que, enfim, criariam rivalidades tão acentuadas que gerariam a maior guerra que o mundo então já conheceu, que foi a Primeira Guerra Mundial. Já tinha conhecido até então, né? Porque a Segunda Guerra Mundial fez com que a Primeira fosse devidamente superada e com muito louvor, certo? Mas de qualquer forma, vamos lá, pessoal. Primeiramente, a Primeira Guerra Mundial não é a primeira guerra do mundo. A gente sabe disso, certo? Desde o Paleolítico, que não duvidem, viu? Os homens eles já se matavam enfim, guerras em grandes proporções já aconteciam desde a antiguidade, aconteciam no medievo, aconteciam na era moderna, acontece na era contemporânea. Guerras acontecem pelas mais variadas razões, mas guerras acontecem continuamente. Mas o que fez com que essa guerra merecesse a alcunha, né, de guerra mundial, ou primeira guerra mundial, é porque ela trouxe o conceito de guerra total. Total. Aonde você estivesse no mundo, você seria atingido pela Primeira Guerra Mundial. Não interessa se você está na Europa, na área de conflito, ou o país que você está no conflito, ou o país que você está a área de disputa do conflito, ou o país que você está vendendo mercadorias para o conflito, ou está enviando soldados para o conflito, ou está sendo economicamente atingido pelo conflito. Então a Primeira Guerra Mundial trouxe isso, assim, independente do lugar no globo em que você estivesse, durante esses 4 anos de guerra, de 1914 a 18, você certamente seria atingido pela guerra, né? Ou diretamente ou no sentido econômico você ser devidamente atingido, certo? Pontos que vale a pena destacar também é que nessa Primeira Guerra Mundial você tem a primeira grande guerra, digamos assim, em proporções aí gerais, pós Segunda Revolução Industrial. Então você tinha um avanço muito considerável no que diz respeito à tecnologia e ao mesmo tempo você também tinha uma capacidade de produção cada vez mais acentuada, né? Porque aquelas fábricas, né, oriundas ali da Primeira Guerra Mundial, elas evoluíram muito, se expandiram para outras nações, sobretudo a Alemanha. Então a capacidade humana de inventar armamentos mais sofisticados e de desenvolver esses armamentos em larga escala era realmente uma coisa impressionante. Então essa tecnologia chegou no campo de batalha, chegou no fronte de guerra, e é uma coisa que impactou muito, né, na competência humana para dar fim em outras vidas humanas, certo? Mas vamos lá, se você vivesse no século XIX, dificilmente você apostaria numa guerra, até porque o século XIX foi um século muito otimista. Foi uma era em que a ciência evoluiu muito. Muitos dos recursos tecnológicos que nós usamos até hoje são oriundos do século XIX, daquela segunda revolução industrial, que aí vai desde aparelhos que facilitavam a comunicação, como a invenção de telégrafos, dos primeiros telefones, embarcações que levavam, né, cartas de maneira muito mais rápida, navios que cortavam oceanos de maneira mais rápida, você tinha dirigíveis também provando que era possível vencer os ares, você tinha os primeiros testes com uma incipiente aviação que estava sendo feita, você tinha motor de combustão interno produzindo os primeiros aviões, você tinha a indústria da moda acontecendo, os primeiros shopping centers nascendo, você tinha vacinas, né, sendo criadas, sendo projetadas, você tinha, enfim, foi uma época realmente muito gloriosa. Claro que não uma época que atingiu a Europa toda, mas sobretudo Inglaterra, França e Alemanha viveram esse período, nessa bela época, mas que acabava escondendo uma série de outras coisas. Até no campo da saúde, né, a invenção da penicilina, de vacinas e uma série de outras coisas
comidas enlatadas que permitiam que a alimentação não se estragasse, sistemas de refrigeração, cara, muita coisa foi criada nesse período, e claro, e obviamente armamentos também foram sendo muito bem evoluídos nesse período, certo? Então quem viveu nessa época imaginava que a humanidade enfim havia conseguido encontrar o seu eixo, que a partir de então a tendência era que as soluções elas seriam mais mediáveis, né? Então uma guerra não faria tanto sentido, você começava a ter abismos entre nações, né? Você tinha, por exemplo, essas três nações, Inglaterra, França e Alemanha, muito à frente das demais. Então você começava a ter um abismo que existe até hoje, certo? Economicamente falando, as nações desenvolvidas elas têm um produto interno bruto absurdamente superior a de nações do chamado terceiro mundo, né? Então esse abismo oriundo ali do desenvolvimento do capitalismo ao longo da segunda revolução industrial iria fazer com que esses abismos que já existiam entre as nações pobres, ricas, desenvolvidas e subdesenvolvidas fossem se tornando cada vez maiores, mais acentuadas e mais graves, certo? Então acreditava-se que uma guerra não viria, como eu estava dizendo, acreditava-se que o meio científico, enfim, era o grande vitorioso do processo, a religião ia perdendo muito espaço no século XIX, a visão cientificista, certo? Inclusive o positivismo, né, que é oriundo ali do século XIX, essas coisas iam ganhando corpo, então as mulheres desfilavam na Europa com roupas cada vez mais bonitas, certo? Chapéus e tudo mais. Nações pobres iam tentando copiar, né, aquele modelo ditado ali pela indústria da moda europeia, sobretudo francesa. Aqui no Ceará, por exemplo, nós tivemos a criação da praça que hoje é o passeio público, né, que é uma praça que tem todos os moldes, né, de uma arquitetura francesa e tudo mais. Enfim, todas essas coisas iam sendo, certo, divulgadas, os homens também, isso aqui são imagens de burgueses, a burguesia grande e vitoriosa do processo revolucionário industrial. Então, enfim, cara, isso aqui era o século XIX, como vocês podem ver, certo? Uma ostentação incrível, exposições, a Torre Eiffel foi criada também numa dessas exposições. Aquelas e as disputas, né, de quem produziria o primeiro objeto mais pesado do que o ar, movido por motor, né, que até hoje tem um embate aí se foram os irmãos Wright ou Santos Dumont, enfim, certo? Então isso aqui era mais ou menos o que nós víamos ou veríamos no século XIX. Perdão. Então isso aqui era o que a gente via naquela época, certo? Enfim, agora esse século XIX ele escondia. Um grande símbolo também desse período é o próprio Titanic, né, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, um imenso transatlântico criado, né, para atravessar o Oceano Atlântico, saindo da Inglaterra para Nova York, né, para os Estados Unidos, e acabou tragicamente afundando, mas a ideia era produzir algo gigantesco. Ali talvez tenha sido o ápice, né, da produção tecnológica, né, dessa bela época. O Titanic afundou em 1912, apenas 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que essa guerra, o que esse período escondia? Ele escondia uma tensão muito grande. Essa riqueza ela não vinha do nada. Essas riquezas que esses países europeus estavam ostentando vinham daquele processo de novo colonialismo que nós falamos em aulas anteriores, em que essas nações lotearam, né, lembrei da Conferência de Berlim, lotearam os países africanos a seu bel prazer e retiravam de lá os recursos que eram de seu interesse, que iam desde recursos materiais, minerais e tudo mais, e também obrigavam essas nações a adquirirem os produtos, né, advindos ali dessas nações industrializadas. Então era um processo de exploração brutal. E haviam nações que se deram melhor nesse processo, né, e as nações eram principalmente Inglaterra e França, o que geraria a rivalidade aí com a Alemanha e com a Itália, sobretudo porque os alemães, ainda que não tivessem um império, não tivesse o império colonial britânico, por exemplo, mas a produção industrial alemã era uma coisa impressionante. Era impressionante o parque industrial alemão. Então, eles conseguiam fazer frente aos ingleses, mesmo tendo uma quantidade de colônias bem inferior, certo?
Inclusive, o que os alemães tinham de inferior em relação à Inglaterra era a sua marinha. Mas o exército alemão ele era bem maior, né, do que o exército, tanto o francês como o exército inglês. Os alemães eles tentaram acompanhar a marinha inglesa, produzindo ano após ano uma quantidade imensa de mais navios e preparando seus marinheiros aí para estarem prontos para um conflito que os líderes governamentais sabiam que possivelmente iria acontecer. Tanto é que desde o século XIX você tem também uma corrida armamentista. Os países europeus iam produzindo cada vez mais armamentos e se armando cada vez mais, porque ainda que aos olhos da população comum estivéssemos vivendo ali uma grande era da história, mas os líderes desses países sabiam que aquelas tensões, aquela rivalidade, principalmente ali entre ingleses e alemães, provavelmente culminariam em algum momento em um conflito armado entre essas nações. Então essas nações elas começaram a fazer acordos, né, pactos, alianças, digamos assim. A primeira que surgiu foi organizada pela Alemanha, tá, que a gente chama de Tríplice Aliança. Os alemães se aproximaram da Áustria-Hungria, que era um império gigantesco, que havia também, que juntava esses dois países, era maior do que o território desses dois países hoje, e juntaram-se também com a Itália. Essas nações elas tinham interesses em comum, e os interesses se davam principalmente ou em uma rivalidade com a Inglaterra e França. A Alemanha e França tinham muita rivalidade por conta daquela guerra franco-prussiana, naquela fase da unificação da Alemanha, em que os franceses perderam a guerra para a Alemanha, então havia uma rivalidade. Isso, inclusive, instigava muito uma vontade dos franceses de darem um troco, né, uma revanche ali contra os alemães. Aquele sentimento nacionalista é muito forte na Europa. Nesse período, então, perder uma guerra era uma coisa muito vergonhosa. Então, quando um país perdia, era muito comum ele ficar esperando uma oportunidade para uma revanche. E os franceses esperavam uma revanche contra os alemães, certo? Então, juntaram-se a Alemanha, Itália e Áustria-Hungria e formaram um acordo, né, chamado Tríplice Aliança. Agora, os italianos eles tinham problemas com os franceses, mas não com os ingleses. Os italianos se davam bem com os ingleses. Então, no pacto que eles fizeram dessa Tríplice Aliança, havia uma cláusula que dizia que os italianos não entrariam em guerra contra a Inglaterra. Esse é um dos principais motivos pelo qual, no começo da guerra, os italianos abandonaram o lado da Tríplice Aliança e foram para o lado rival, né, da chamada Entente, viu? A Tríplice Entente que surgiria posteriormente já para dar uma resposta para essa Tríplice Aliança. Então, duas nações historicamente rivais estranhamente se uniram, Inglaterra e França. Elas se uniram não porque gostassem uma da outra ou tivessem proximidades culturais, mas sim porque a Alemanha era uma ameaça maior. Então, quando você tem um inimigo maior, você se junta com o teu inimigo menor para se defender. Então, Inglaterra e França se juntaram, né, e fizeram também uma aliança estranha com a Rússia. Essas três nações fizeram um acordo chamado Tríplice Entendimento ou Tríplice Entente, caso você queira chamar assim. E, enfim, os objetivos eram claros, assim, proteger as suas colônias. Isso da Inglaterra e da França. Mas não era o interesse da Rússia, até porque a Rússia não tinha colônias assim, a serem exploradas, não tinha. Então, qual era o interesse da Rússia? O grande problema da Rússia era que a Rússia era rival da Áustria-Hungria. Então, os russos não se davam bem com os austríacos, então se juntaram com Inglaterra e França, né, o Reino Unido e a França, para se defenderem de um possível ataque, né, enfim, ou caso quisessem atacar a Áustria-Hungria, a Rússia teria apoio. Então, esse aqui era o cenário que se formou. Esse aqui era o cenário que se formou. Então, você já tinha a pólvora espalhada por todo o continente europeu, mas precisava, evidentemente, agora que alguém riscasse, né, riscasse ali o fósforo, digamos assim, para que a guerra, enfim, pudesse começar. E o fósforo veio de uma área muito complicada mesmo na Europa. É complicado até de entender, galera, que foi essa parte aqui, ó, onde ficam os chamados povos eslavos. Aqui você tem uma série de povos pequenos que antes eram dominados pelo Império Otomano, que o Império Otomano, quando se esfacelou, vários povos menores foram conquistando sua independência, né? O caso desses aqui, ó, sérvios, montenegrinos, bósnios,
romenos, essa galera foi conquistando aqui a sua independência. Mas eles mal se livraram do Império Otomano e já tiveram que lidar com outro império agora se metendo e dominando áreas próximas, né, que é o caso da Áustria-Hungria, que eles estão separados, mas está aqui, ó, são juntos aqui, ó, a Áustria-Hungria estava aqui expandindo sua área de influência pelo território dos eslavos. E havia, né, um povo, os sérvios aqui, que eles eram a favor, né, eles puxavam o bonde de uma ideia que era o chamado pan-eslavismo. A ideia dos sérvios era de juntar os povos eslavos justamente para se defenderem dessas invasões externas, né, cuja maior ameaça no momento era justamente a Áustria-Hungria. Certo? Então havia uma rivalidade entre esses povos eslavos e a Áustria-Hungria, era uma rivalidade muito grande, certo? Principalmente ali da galera jovem, que formavam grupos armados e tudo mais nacionalistas e radicais, tal. A gente vai já falar de nacionalismo. Enfim, e aí um incidente aconteceu. Esse incidente foi o príncipe, na verdade, da Áustria-Hungria, esse rapaz aqui, ó, certo? O príncipe da Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinando, foi fazer uma viagem justamente para a Sérvia. A ideia era observar de perto aqueles movimentos revoltosos que estavam acontecendo. Então, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, o filho do rei, o príncipe Francisco Ferdinando, em pessoa foi na Sérvia, certo? Juntamente com sua esposa, Sofia, e eles foram, né, enfim, com uma pequena escolta e tudo mais. E isso ativou, né, aquele sentimento nacionalista de muitos jovens para tentar fazer ali um atentado, né, um atentado que se livrasse, que matasse o príncipe da Áustria-Hungria, para ver se desse modo a população sérvia se juntava e travava uma guerra contra a Áustria-Hungria. Essa era a ideia. Então, 3 ataques, né, enquanto o Francisco Ferdinando circulava pelo território sérvio, 3 ataques foram feitos. Né? Alguns livros de história você pode encontrar 3, em outros 2, mas o mais comum é você encontrar 3. Eu não vi como é que está no livro de vocês, mas historicamente falando, 3 é o mais provável. E o Francisco Ferdinando conseguiu escapar de 2, mas no terceiro ele foi morto, ó, por esse estudante aqui, ó, Gavrilo Príncipe. Ele era um estudante bem extremista, né, bem radical, e ele acabou matando o príncipe da Áustria-Hungria juntamente com sua esposa, matou nesse carro aqui, ó, eles estavam nesse carro e foram assassinados. Por conta disso, cara, mataram o filho do rei da Áustria-Hungria, evidentemente que alguma coisa muito complicada iria acontecer a partir de agora. Então a Áustria-Hungria tratou de entrar em guerra contra a Sérvia. O problema, meu irmão, é que a Sérvia ela era aliada da Rússia. Se vocês lembrarem bem, eu sei que está meio enrolado entender esse processo. Deixa eu pegar aqui um mapa melhor para você entender aqui, certo? Deixa eu ver se esse aqui dá para ver melhor. Dá não. Deixa eu pegar aqui um mapa melhor. Olhando pelo mapa fica mais fácil de entender. Pronto, daqui dá para entender legal, certo? Tá aqui a Áustria-Hungria, tá aqui a Sérvia. Bem aqui, ó, o príncipe da Áustria-Hungria foi morto aqui na Sérvia. Então a Áustria-Hungria decretou guerra contra a Sérvia. O problema é que a Sérvia era aliada da Rússia. Então se você comprou briga contra a Sérvia, você comprou briga contra a Rússia. E como a Rússia fazia um pacto, fazia parte de um pacto com Inglaterra e França, se a Rússia entrar na guerra, Inglaterra e França entravam juntos, certo? Juntas com a Rússia. Então, da mesma forma que entrou em guerra contra a Áustria-Hungria, vai mexer também com a chamada Tríplice Aliança. Então, a Alemanha e a Itália entrariam juntas. Então, um pequeno incidente acabou gerando, né, o estopim para o início dessa que seria a maior guerra que o mundo já conhecera até então, certo? Agora, quando começou a guerra, a Itália, isso foi em 1914, esse assassinato foi em junho de 1914, a guerra aconteceria pouco depois, mas quando começou a guerra, a Itália já abandonou o conflito. Abandonou o conflito porque, ainda que fosse interessante para os italianos uma guerra contra a França, mas como eu disse, não era interessante uma guerra contra a Inglaterra. Então os italianos pularam fora da guerra, se mantiveram numa certa neutralidade até fechar um acordo com a chamada Tríplice Entente. Né? Os ingleses convenceram os italianos a pularem para o lado deles, prometendo terras, né? Prometendo colônias a serem exploradas quando vencessem o conflito. Então ficou de um lado Inglaterra, França, Rússia e Itália contra Alemanha e Áustria-Hungria, 4-2, né? 4 contra 2. De repente você pode imaginar, cara, essa guerra
4 contra 2, teoricamente é para ser uma guerra fácil, principalmente quando você para pensar que a nação mais desenvolvida do mundo era a Inglaterra nesse período, e que a França era poderosíssima, e agora juntamente com a Itália e com a Rússia era um país feudal na Europa, certo? Uma imagem do atraso, mas possuía uma quantidade de soldados imensa, uma faixa de terra imensa e recursos minerais também extremamente abundantes. Então, o que se podia esperar nesse momento era que fosse uma guerra razoavelmente rápida, certo? Era isso que se especulava. Inclusive, as cartas de convocação, as pessoas elas eram convocadas a irem para a guerra recebendo cartas, né? O exército mandava cartas, principalmente para as mães dos soldados, né? Convencendo-as a liberarem seus filhos, com aquele discurso nacionalista, né? Que temos que defender nossa pátria, a nossa honra, aqueles discursos que fazem aquela lavagem cerebral na galera, né? Enfim. E o otimismo por parte dos ingleses de que a guerra seria rápida era tamanho que eles chegavam a avisar para as mães que antes do Natal os filhos dela já estariam de volta. A guerra começou ali em julho para agosto de 1914, eles diziam que, olha, antes do Natal de dezembro, seus filhos já estarão em casa. Então eles imaginavam que em 2 ou 3 meses, né, essa guerra acabaria. No entanto, a guerra duraria 4 anos, certo? Mas antes de falar na guerra, pessoal, olha o perigo do nacionalismo. Essa guerra contou muito com o apoio popular, né? As mulheres iam lá deixar os seus filhos, deixar seus maridos orgulhosas porque eles iam para a guerra, porque desde as escolas, para você ter ideia, nas escolas eles ensinavam em alguns países a como carregar uma arma. Então, meninos de seus 10 anos, eles aprendiam, né, justamente com biologia e redação, eles tinham aula de como carregar uma espingarda, então eles abriam, colocavam munição, tal, então essas coisas faziam parte, né? E também toda aquela lavagem cerebral de que o nosso povo é diferente, nosso povo é especial, nosso povo é superior, certo? Enfim, meninozinhos assistiam aula nesse período, né? Inclusive um chamado Mussolini e outro chamado Hitler assistiam aula, né? Dessa transição do século XIX para o século XX. Essas coisas elas eram introduzidas, né? Introjetadas na cabeça das pessoas e, enfim, o grande problema desse tipo de nacionalismo é que ele vai criando aquele amor forçado pela pátria e irracional. Você não reflete mais, você simplesmente obedece. É por isso que ao final da Segunda Guerra Mundial o Einstein disse uma frase, pelo menos a frase é atribuída a ele, uma frase bem polêmica, né, em que ele dizia que um soldado não precisa de um cérebro, e sim apenas de uma coluna vertebral, certo? Porque ele só vai receber ordem mesmo, ele não precisa pensar. Essa frase de Einstein foi muito polêmica, né, porque foi uma frase dura, até ofensiva para quem faz parte de exército, forças armadas, mas isso evidenciava a indignação, né, em relação ao que estava acontecendo com o mundo na época dele. Einstein viveu ali principalmente perto da Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim. Então, esse nacionalismo ele é perigoso, certo? Inclusive isso foi até trabalhado num filme chamado Feliz Natal, que se der tempo eu falo daqui a pouco, talvez até já tenha falado em sala de aula para vocês, tá bom? Mas enfim, começa a guerra e as estratégias eram o seguinte: os alemães eles objetivavam vencer a França rapidamente. A ideia era o quê? Avançar com um ataque rápido e dominar seus opositores, né? Então, essa primeira fase da guerra a gente chama de fase de movimento. Por quê? Porque era um movimento em que tropas iam se deslocando para pontos estratégicos. E o objetivo da Alemanha era derrotar inicialmente a França para depois utilizar as linhas de trem e marchar para derrotar a Rússia, certo? Não atacar em duas frentes simultaneamente, e sim usar primeiro. Espera aí que eu estou molhando aqui. Pronto. A ideia era atacar a França e depois usar as linhas de trem para depois atacar a Rússia e não fazer ataques simultâneos, que seria um suicídio, Napoleão que o diga, né? Enfim.
O grande problema é que quando os alemães invadiram a França, eles não esperavam uma resistência tão grande. Eles vieram aqui, ó, se tu olhar pelo mapa, e se deslocaram aqui, ó, e entraram pela Bélgica e atacaram a França. O problema é que eles não esperavam uma resistência tão grande. E os ingleses haviam montado um contra-ataque muito forte aqui contra a Alemanha. Do outro lado, os russos, né, engrossaram o pescoço e foram para cima da Alemanha. Resultado, perderam. Fizeram outro ataque, perderam de novo. Os russos eram muito fracos, cara, muito fracos, porque as armas dos russos eram a imagem do atraso. A Rússia era um país medieval, como já disse, no meio de uma guerra industrial. Então, o que a Rússia tinha de bom mesmo era uma imensa quantidade de soldados e, mas tirando isso, cara, não tinha muito o que se aproveitar daquele território, não. Então, os alemães não conseguiam mais avançar, certo? Então, a guerra entra numa nova fase, que a gente chama de fase de trincheiras. As guerras antigamente elas eram guerras diretas, né? Na qual você usava principalmente armas brancas, como espadas, lanças, pedras, foices e o que você puder imaginar. Então as armas eram brancas. Você até já tinha arma de fogo, mas eram armas que davam poucos tiros. Então o cara dava 1, 2, 3 tiros e depois corria para matar o outro com uma arma branca qualquer, certo? Já nessa Primeira Guerra Mundial, você já tinha armas bem mais sofisticadas, inclusive pistolas semiautomáticas, que davam muitos e muitos tiros. Então, de repente, um exército na frente do outro seria algo meio tosco, assim. As pessoas morreriam muito rapidamente. Então, para sobreviver, a estratégia foi o quê? Foi usar a tática de trincheiras, cara. Trincheira é você cavar buraco no chão e se esconder. E vai naquela lógicazinha de abaixa, levanta, atira e abaixa, certo? É mais ou menos essa lógica. Então trincheiras iam sendo cavadas, né, em várias regiões da Europa. De um lado você tinha soldados da Entente, do outro lado os soldados da Aliança e bala rolando para tudo quanto é lado, né, de um lado para o outro, bala rolando e enfim, certo? E assim o processo ia acontecendo. Essa era a lógica que rolava, certo? Enfim, essas trincheiras elas eram a imagem assim, da podridão. Lama era muito comum, assim, eles ficavam até quase à altura da cintura, na lama muitas vezes. Os cadáveres eles eram enterrados em covas rasas, então era muito comum, enfim, com 2 ou 3 chuvas os corpos desenterravam e ficavam boiando na água, na trincheira. O cheiro de carne podre era comum o dia inteiro, não só de seres humanos, mas de animais, certo? Banheiros, era tudo muito primitivo, então os banheiros ficavam em céu aberto, então era um cheiro de podridão, de fezes e urina, junto com pedaços de cadáveres também em decomposição. Não tinha espaço para tomar banho, a alimentação ela era principalmente de coisas enlatadas e frias, enfim, cara, era uma situação realmente terrível. E aquele sentimento de alegria por estar indo defender a pátria e tudo mais, com o passar do tempo aquilo ia indo-se embora, a galera ia caindo na real, né? Do foguete que se meteram. Então começavam a acontecer motins dentro das trincheiras, isso também era muito comum. Cara, era uma situação realmente assim terrível, terrível. Se você olhar esses soldados aqui com máscaras, certo? Com máscaras, é porque algumas coisas foram inventadas justamente para a trincheira, né? Como é o caso da granada, que você arranca um pino e joga para tentar acertar dentro da granada. Também lança-chamas e alguns tipos de gases, né, foram criados aí para tentar jogar dentro da trincheira para fazer os soldados saírem de dentro dela, porque era difícil acertar o inimigo dentro da trincheira. Então, o gás mostarda, o gás de pimenta, que até hoje o batalhão de choque da Polícia Militar usa, foram invenções aí oriundas dessa Primeira Guerra Mundial, certo? Então, essas máscaras eram justamente para se defenderem desses gases nocivos, né, que eram jogados ali pelos inimigos, independente do lado. Então a situação era terrível, enfim, era imunda, era fétida, era lúgubre, era o que você puder imaginar de ruim, desagradável. Esses soldados foram obrigados a passar, e muitos e muitos e muitos soldados foram mortos. 1 em cada 6 soldados da guerra foi morto, 2 em cada 6 foram mutilados. Muitos soldados enlouqueceram na guerra. Vale a pena assistir um filme chamado 1917. Acho que é do ano passado. Vale a pena. Achei um pouco chato, assim, em alguns momentos, mas é porque eu esperava mais no filme, né? Mas vale a pena
assistir, é um filme interessante. Um outro filme que vale a pena é um filme chamado Feliz Natal, que eu não vou contar a história dele aqui, porque nós já estamos com 30 minutos de aula, e aí vai ficar um negócio muito longo, certo? Mas enfim, com essas trincheiras aqui, a guerra ela foi ficando cada vez mais lenta, ficando mais lenta. Então os aviões eles começaram a ser usados como estratégia, né, para tentar expulsar a galera das trincheiras. Então o avião ia e os aviões, claro, eram coisas primitivas naquele período, né? Os aviões haviam daqueles, certo? O mais famoso, né, aviador da época era o Barão Vermelho, que era um aviador alemão, certo? Eles usavam isso daqui, ó. Em alguns casos, o piloto usava uma metralhadora, em outros era o piloto e havia um outro cara que ficava atirando. Aqui são exemplos de armamentos. Ó. Isso aqui é um revólver, mas já haviam pistolas semiautomáticas nesse período. Aqui, ó, mistura de arma branca com arma de fogo, certo? Aí você tem aqui, isso aqui é uma metralhadora chamada carinhosamente na época de costureira, por causa do barulho, né? Se tua mãe tiver máquina de costurar, se bem que a mãe de vocês não tem não, deve ser bem novinhas as mães de vocês, né? Mas as avós provavelmente devem ter máquina de costurar, lembra do barulhinho lá, certo? Granadas, lança-chamas, coisas inventadas aí para a guerra, a tecnologia de guerra, a criatividade humana para a guerra é uma coisa realmente sensacional. Cura para o câncer ninguém arranja não, mas se for para produzir alguma coisa aí para dizimar centenas ou milhares de pessoas, pode marcar 15 dias que aparecem, né? Só você olhar os recursos, né, que são encaminhados aí para os exércitos, que você vai entender por que as coisas caminham dessa maneira, né? Outro dia eu vi uma resposta fantástica aí no Facebook, alguém afirmando que um político qualquer, e afirmando que as universidades não estavam dando retorno nenhum para a sociedade, então como justificava tantos gastos com as universidades no Brasil? Olha a mentalidade, certo? Aí um cara embaixo perguntou algo do tipo: cara, quantos bilhões são gastos com forças armadas no Brasil e exatamente devolvem o que para a sociedade, né? Devolvem o quê? Qual trabalho tão eficiente está sendo feito pelas forças armadas e tudo mais? Mas enfim, não estou querendo falar mal das forças armadas, mas talvez a prioridade em uma nação não devesse ser essa. Olha, se você parar para analisar o que os governos gastam, certo? Que os governos, não todos evidentemente, mas o que muitas nações gastam com manutenção e criação de poderio bélico, certo? Aí compara com o que é gasto com inovação científica, certo? No campo da medicina, compara, vai ver a diferença, né? Aí hoje você tem uma doença como o coronavírus que ninguém consegue achar uma cura no momento, porque os investimentos em saúde sempre foram muito baixos e agora querem que arranje uma cura assim em meses, né? Um processo que obrigatoriamente precisa ser lento, né? Mas enfim. Então, essa segunda fase da guerra, ela meio que ficou travada. Havia uma vantagem muito clara por parte dos alemães e dos austro-húngaros em relação aos ingleses e franceses, havia uma vantagem. Inclusive, os ingleses que achavam que a guerra ia terminar fácil ficaram acuados durante boa parte do conflito, e assim a guerra se estendeu em 1914, 1915 e 1916, e aí chegamos em 1917, que as coisas começam a mudar. As duas grandes mudanças de 1917, uma delas foi a saída da Rússia da guerra. A quantidade de soldados russos mortos foi tão grande, e juntando isso com a insatisfação da população com os czares, né, que ostentavam luxos extraordinários enquanto a população vivia miseravelmente, fizeram com que ocorresse uma revolução, duas na verdade, a de fevereiro e a de outubro, e os bolcheviques chegam ao poder, né, iniciando um novo modelo econômico e social chamado socialismo na Rússia. E essa Rússia então sairia do conflito e começaria a se organizar tomando um outro viés por norte, né? Viraria a futura União Soviética, ok? Então a Rússia saiu do conflito. Deixa eu ver se eu acho um mapa legal aqui. Então a Rússia saiu do conflito, essa primeira mudança, na verdade. Primeira não, essa é a segunda, porque isso aconteceu no final do ano, né? Mas a Rússia saiu do conflito, mas a grande mudança mesmo, né, que seria muito decisiva para a guerra, seria com a entrada dos Estados Unidos.
os Estados Unidos se mantiveram neutros, aí tu bota aspas assim, muitas aspas, se mantiveram neutros no conflito, eles não queriam se envolver diretamente num conflito europeu, certo? Essa era a lógica do Congresso estadunidense, mas nenhum país no mundo ganhou tanto quanto os Estados Unidos com a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles já eram uma nação em crescimento industrial, tinham feito já a sua segunda revolução industrial, mas ainda não eram a maior potência do mundo. Ainda ficavam atrás dos ingleses. Mas quando a Inglaterra entra na guerra, os americanos usam aquilo como uma maneira de desenvolver a sua economia. Então eles começam a vender, certo? Vender e vender cada vez mais, e vendendo, sobretudo, para a Europa em guerra, até porque os europeus não estavam produzindo. Nas fábricas inglesas você tinha trabalhando principalmente imigrantes e mulheres, mas tudo que eles produziam eram coisas para manter a própria guerra funcionando. Quem vendia mercadorias e também armamentos e também munições eram os Estados Unidos, certo? Lembre-se do exemplo do cemitério no dia de finados, pessoal. Muita gente chorando, mas muita gente vendendo, certo? É o povo entrando para chorar, mas do lado de fora tem gente vendendo refrigerante, coxinha, vela, pano, flores, certo? Não tem gente ali, tem um sistema produtivo acontecendo ali, certo? Então os Estados Unidos eram o vendedor de vela do lado de fora, era a Europa se acabando e os Estados Unidos vendendo e se dando bem, e a sua economia, sabe, crescendo assim exponencialmente. Mas enfim, então eles não queriam entrar na guerra. Agora os alemães afundaram, né, justamente vendo que os americanos forneciam muitas mercadorias, sobretudo para os ingleses, os alemães trataram de afundar alguns navios, inclusive de civis americanos, né, afundaram ali em território, né, marítimo inglês, mas eles afundaram navios. Na verdade, eles afundaram, esse navio de civis era um navio inglês, mas a população, o povo que estava dentro do navio era americano. Então, o Congresso americano e a própria população exigiam uma retaliação e tal. E aí os americanos entraram na guerra do lado da chamada Tríplice Entente, que estava em desvantagem, mas quando os americanos entram, né, com muitos armamentos, muitos soldados descansados, quando eles entram com, enfim, toda uma máquina produtiva nova, e ainda arrastaram vários países americanos junto com eles, né, inclusive o Brasil que não queria fazer parte do conflito, mas como o Brasil, né, era pau mandado dos americanos, né, não que tenha mudado alguma coisa hoje, né, inclusive tem até casos de presidente que prestam continência, presidente americano. Não sei se vocês já ouviram falar de uma situação como essa, né? Mas como o Brasil é pau mandado dos americanos, então foram para o conflito, né? A participação brasileira foi mais uma participação na área médica, ali, território ali do mar Mediterrâneo, ali próximo à Itália, mas os americanos não, foi uma participação mesmo com soldados, aviões, tanques de guerra que foi uma inovação também da Primeira Guerra Mundial, foi inventado pelos ingleses, mas aperfeiçoado pelos alemães e tudo mais. Então, com a entrada dos Estados Unidos, a guerra começou a desequilibrar, certo? A Áustria-Hungria, no começo de 1918, perde arrego, abandona a guerra, certo? Se rende. A Itália já havia saído e restava apenas a Alemanha, certo? A Alemanha, que nessa época, né, tinha um imperador chamado Guilherme II, que é a foto dele, certo? Mas uma própria revolução, digamos assim, dentro do país obrigou, né, na verdade ele foi meio que obrigado a sair da guerra. Então, tanto ele tirou a Alemanha da guerra, como também a própria população destituiu o Guilherme II e implantaram uma república, que ficaria conhecido como República de Weimar, que falaremos em aulas posteriores aí. Então a Alemanha saiu da guerra e dessa maneira, em 1918, nós temos, né, o armistício, nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, certo? E aí vamos falar agora de outra coisa importante. Cara, quando acabou a guerra, uma guerra ela deixa muitas máculas, né? Deixa muitas cicatrizes, né? Muitos sentimentos mal resolvidos, digamos assim, certo? Então, quando acabou o conflito, o presidente norte-americano, Wilson, certo? Que antes de virar refrigerante no Brasil foi presidente norte-americano, ele já sacando que essas rivalidades europeias
iriam se acentuar, ele teve uma ideia, né? Ele lançou, né, uma proposta para o fim da guerra, que ele chamou de 14 pontos, né? Ficaria conhecido como 14 pontos de Wilson. E a ideia era o quê? Era que, enfim, a ideia geral é assim, ó, cada nação volta para sua casa e assume os seus problemas e resolve, né, as suas feridas, digamos assim. Certo? Sem vingança, sem retaliação, nada do tipo, para evitar justamente a formação de sentimentos que conduzissem a Europa a uma nova guerra mundial. Tá bom? Criou-se também a chamada Liga das Nações, em que era um grupo, né, no qual iriam fazer parte várias nações para tentar evitar uma segunda guerra mundial. Essa Liga das Nações acabou não tendo efeito, eles não conseguiram evitar uma nova guerra mundial, mas ela inspiraria a criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Esses 14 pontos de Wilson não foram para frente, porque foi assinado, na verdade, foi assinado na França, chamado Tratado de Versalhes, que foi um tratado baseado na vingança mesmo, na retaliação. Sobretudo ingleses e franceses, eles guardaram um ódio muito grande em relação à Alemanha, muito grande mesmo. Então eles não queriam essa ideia de cada um voltar para casa com seu prejuízo, não. Na visão de ingleses e franceses, alguém ia ter que pagar, cara. Alguém ia ter que pagar, certo? E esse alguém era a Alemanha, certo? Não somente ela, mas seus aliados. Então, por exemplo, a Áustria-Hungria perdeu boa parte dos seus territórios e ainda foram separados, né, enquanto império. Aí nasceu a Áustria e a Hungria separadamente. No caso da Alemanha, a retaliação foi muito maior. Eles foram proibidos de ter um exército grande, com mais de 100 mil soldados, foram proibidos de ter uma aeronáutica, tiveram que perderam parte do seu território físico, perderam colônias que haviam conquistado fora do seu território, certo? Enfim, e o pior, ainda tiveram que pagar indenizações aos países vencedores. Então a Alemanha, que já estava destruída na Primeira Guerra Mundial, a sua população foi obrigada a trabalhar quase que de maneira escrava para pagar a reconstrução da Inglaterra e da França, certo? Ou seja, foi uma derrota absurdamente humilhante, devastadora para o país. Não é à toa, certo? Que certos discursos extremistas foram ganhando tanto espaço no continente europeu. Muitos, tanto na Itália como na Alemanha. Mas a Itália não estava do lado dos vencedores, estava. Certo? Mas a Itália pulou do lado da aliança para a Entente porque os ingleses prometeram dar terras coloniais para os italianos explorarem. Quando acabou a guerra, os ingleses mandaram os italianos irem pastar, e isso também geraria uma humilhação muito grande na Itália, ao ponto de a população começar a dar ouvidos, né, a um grande líder, digamos assim, que daria início ao que nós chamamos de fascismo, um movimento aí nefasto, oriundo desse período entre guerras aí, certo? Também nesse período você tinha, né, Adolf Hitler, ali desde os anos 20, ali após a Primeira Guerra Mundial, também tentando ganhar espaço com a criação do chamado Partido Nazista, tentando ganhar espaço com discursos de ódio, discursos extremamente nacionalistas, discursos baseados no revanchismo, na vingança e tudo mais. Essa era a lógica que se formaria a partir do Tratado de Versalhes e com o fim da Primeira Guerra Mundial, certo? Esse sentimento de ódio, sobretudo em italianos e alemães, explicam, né, pelo menos em termos aí o surgimento, né, desses governos fascistas, e também o medo do socialismo que se criou nesse período explica o surgimento do chamado fascismo, certo? Que é o que veremos em aulas posteriores, tá bom? Então é isso, galera. Assim, o mais importante, né, de Primeira Guerra Mundial é isso. Claro que muito resumidamente, certo? Eu expliquei a Primeira Guerra Mundial. Se nós estivéssemos em aulas presenciais, a gente ia demorar muito mais tempo, mas, né, com essas informações dá para vocês orientarem um pouco aí o entendimento sobre esse conflito. Agora, claro que isso não isenta vocês de buscarem outras fontes aí para estudarem e se prepararem bem, não só para o Enem, mas para a vida de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, abraço, até a próxima. Tchau.